ver hoje dos Mensageiros é o capítulo 26. Nós estamos fazendo na primeira meia hora, um estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz. E hoje eu vou apresentar o capítulo 26, que é Ouvindo os Servidores. Bom, nesse momento, o André Luiz, ele se encontra no posto de socorro. Nós tivemos nos dois últimos capítulos a prece de Ismália, no posto de socorro. E na última semana nós tivemos as consequências da prece dela, todo aquele reflexo da prece dela sobre aquelas pessoas que estavam presentes naquele local. E agora André Luiz vai para um salão onde ele se encontra com várias pessoas ali do posto de socorro, trabalhadores daquela estação de trabalho. E ele vai observando o carinho com o qual o Aniceto vai conversando com as pessoas, explicando as situações ou tirando dúvidas, A própria Ismália, ela recebe aquelas colaboradores que muitas delas são até mais velhas que a Ismália, mas ela tem um carinho todo maternal para conversar, para poder consolar aquelas mulheres, orientar no trabalho, e o Alfredo também, recebendo aqueles colaboradores ali, as pessoas que moram ali naquele posto de socorro. E André Luiz então pede a permissão para acompanhar uma dessas conversas e vai para perto do Alfredo. E o Alfredo está conversando com um velhinho de humilde expressão, que é o senhor Alonso. E aí ele pede notícias da família. Quer dizer, um indivíduo que está desencarnado no plano espiritual, e ele pede notícias da família. Essa imagem ela é recorrente tanto nas obras de André Luiz quanto em outras obras também espíritas e algumas espiritualistas, É a pessoa que desencarna, que vai para o plano espiritual e após um tempo, depois que ela se asserena e se equilibra, que ela toma consciência que ela não está mais vivendo neste nosso plano, então ela pede notícias da família. E o Alonso informa, o Alfredo informa que a viúva continua muitíssimo acabrunhada e os filhinhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo da ausência do Alonso. E aí o Alonso vem e fala uma frase que é tão comum e compreensível se a gente pensar também na nossa situação, de quem fica em relação àquele que parte, Tenho sentido tanta falta deles. Foto! Esse é meu marido Luciano e minha filha Laura, Então é natural que aonde quer que a gente vá, seja numa viagem terrena, quanto numa viagem desse tipo, é natural que a gente sinta, saudades daqueles a quem amamos. E aí essa frase do Alonso, eu tenho sentido tanta falta deles, é plenamente compreensível também para nós, é natural para nós. Até pelas situações que a gente passa, pelo desencarne de uma pessoa próxima a nós. E o Alfredo diz que ele não deve se angustiar, que ele deve manter aquela serenidade pela qual ele vem trabalhando naquele plano. E ele diz: o sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. Porque na realidade, quando nós nos vemos sem os entes queridos, aqui ou lá, o que me parece que fala mais alto é esse sentimento de saudade genuíno, Tanto é que pode ser até um parente, mas se ele não tem
guarida no nosso coração, a gente sente às vezes ali a falta dele naquele momento, mas depois a gente às vezes nem pensa naquela pessoa, né? Mas aqueles para quem a gente traz mais próximo do coração, então a gente realmente sente falta. E aí fala, né, do sentimento elevado, que é o caminho reto para a alma, né? E o Alfredo continua: a saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. O que seria a saudade que fere? A saudade que fere não é louvável nem útil. Nessa situação, o que seria a saudade que fere? Que dói, a saudade de fazer a pessoa sofrer. Fica revoltada, assim, com essa perda. Não aceita. É saudade com apego. É o desapego. Nós não desapegamos, mesmo depois que nós passamos para o outro lado, para o mundo espiritual, nós continuamos presos aos nossos aqui da Terra. Nós não desprendemos, nós não aceitamos o desencarne, continuamos presos aqui. Então essa saudade é que fere nos impedindo de atender. Porque se nós fomos para lá, foi pela vontade de Deus, não foi por nossa vontade. Então atender a vontade divina não é louvável nem útil. Você fica preso ao pessoal aqui. É o que ele vai, depois lá na frente você vai citar o Alonso outra vez falando isso aí. Pois é, agora vocês percebam que é uma via de mão dupla. Então essa saudade que fere, tanto pode se referir a mim que estou encarnada, quanto ao que está desencarnado, né? Aquele que vai e que não deixa se romper, de certa forma, esses laços que o prendem as pessoas que ficaram aqui, quanto no contrário, né? Eu que fico aqui e que não me desapego, né, da pessoa que se foi, que foi continuar a vida em outro plano, enquanto eu tenho que continuar a minha aqui. E às vezes revolta, né, como a Luciana trouxe, e não aceita aquela separação. Às vezes porque acha que é definitiva. Aqui nós já sabemos que ela é momentânea e transitória, né? Então é interessante essa saudade que fere, porque ele não fala que não se pode sentir saudade, né? Não existe a negação desse sentimento no texto, né? E na realidade nem na vida, né? A gente sente saudade daquela pessoa naturalmente, né? Mas a saudade que fere, né? Quer dizer, ela não é útil também nem para aquele que vai e nem para aquele que fica. E são muitos os espíritos que retornam ao plano da crosta para poder se apegar àqueles que estão aqui. Muitas vezes porque eu chamo, porque eu não deixo aquela pessoa continuar o caminho dela. Eu passo no corredor, eu vejo o retrato, aí eu paro, fico 15 minutos ali chorando, lamentando. Eu vou. Na volta, de novo, 15 minutos chorando, lamentando. Quer dizer, eu estou chamando aquela pessoa através daquele retrato, né? Uma coisa é eu chorar naturalmente, né? Eu chorar, sentir falta daquela pessoa, ter aqueles momentos de sentimento mesmo da perda da pessoa, né? Aquele, quando a gente faz, tem um período, né, de luto, né? Período de luto, a gente tem esse período de luto, né? Mas saber também até que horas que vai, né? Até aonde eu vou manifestar, né? E o Alonso diz, né, que ele reconhece, né, essas questões que o Alfredo está colocando, né, que ele tem melhorado, né, a vida mental dele, né. Essa é minha avó, gente. Aproveitei para trazer minha família. Minha avó fala, quer dizer, ela já desencarnou, né? É uma pessoa muito querida no meu coração. Mas até pela prática aqui, né, de ficar conectado, e às vezes na reunião, né, a espiritualidade amiga diz a respeito, né, de seres queridos ao coração que estão presentes, estão ligados. Então, quer dizer, eu posso manter essa minha saudade de uma forma ativa, mas assim, tranquila, né, sem querer que ela venha
né, me acompanhar no meu dia a dia, porque não faz mais sentido para mim. Então ele diz assim, o Alonso, ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. Né? Então, aquele desejo mesmo de visitar as pessoas, né, do coração, que ele deixou quando desencarnou. E aí, ele fala assim, à noite, quando eu me concentro nas preces habituais, eu sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Isso é recorrente também na literatura. É como se a mente da pessoa se transformasse numa caixa acústica, onde ela fica ouvindo aqueles pensamentos. Principalmente quando ela se sintoniza, né, com as pessoas que ficaram encarnadas. Então é como se os pensamentos chegassem a ela como a gente sintoniza num rádio para ouvir. Aqui essa imagem é até do Van Gogh, chamou O Velho. É só para ilustrar mesmo. Como que esses pensamentos ficam vivos, né, na mente da pessoa, né, que está desencarnada. Os filhos chamando papai, papai, a esposa Alonso, ai meu querido, meu amor, onde você está e tal, porque você me deixou. Então esses pensamentos, eles ficam recorrentes e entrando, né? Olha só como ele falou, no momento em que eu faço a minha prece, né? Quer dizer, ele procura a conexão com o mais alto, e aí talvez até por causa da sensibilidade desse momento, né? Ele acaba se sintonizando também com o lar terreno, e aí ele passa a ouvir, né, os pensamentos daqueles entes queridos que ele deixou. E ele finaliza assim, que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Que às vezes eu penso que só porque desencarnou, virou super-herói, vai poder me ajudar em tudo quanto é situação aqui na Terra, né? Ó, me ajuda que eu vou ali fazer, né, algum trabalho, alguma coisa. Ah, me ajuda para isso, me ajuda para aquilo. E na realidade, às vezes é um espírito que está precisando de ajuda, está precisando da minha prece, está precisando dos meus pensamentos, né, de fortaleza, né, para continuar a caminhada, né, para poder se recompor, né, espiritualmente, fazer um balanço do que foi a sua jornada e dar continuidade. Então ele pede, né, compreensão e ajuda aos seus familiares. E aí ele continua pedindo, falando por que ele daquele pedido, né, de visitar os familiares, que ele gostaria demais. E aí o Alfredo fala assim, e quando ele fala isso, me vem à mente assim, todo o carinho que a espiritualidade trata a gente, né, eu sou testemunha disso aqui nas reuniões e através, né, da literatura, como isso continua no plano espiritual, quando a gente pede uma coisa que assim está um pouquinho fora do que seria o melhor, às vezes para mim, aí os espíritos quase que vêm e carregam, né? E o Alfredo fala assim, não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Quer dizer, ele não falou assim, sem chance, pode esquecer, né? Olha só, não será impossível. Deu um alento, né? Deu um alento para ele. Eu posso, né, te colocar com um grupo que visita a Terra, né, igual o próprio André Luiz, né, tem vindo, e eles vão te encaminhar para sua casa, para você ver seus familiares, né? Mas é imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Seja bem-vindo.
Né? Quer dizer, aceita a vontade do Pai. Se foi esse o momento, procura aceitar, né, o que ocorreu, né, porque vai ser o melhor. Se ocorreu dessa forma, é porque Deus vê que é o melhor para aquele grupo que está ali, para cada um dos que estão ali. Né? Vocês não ficariam separados se não precisassem dessa experiência. Né? Então a gente vem junto e, em determinado momento, a gente se separa. Ora, se a única certeza que eu tenho como encarnada é de que eu vou desencarnar, né? É de que eu vou falecer, então por que não me preparar para esse momento? Se eu sei, meus pais têm 74 anos, eu estou achando ótimo eles terem essa idade, né? Quer dizer, é a minha oportunidade de ter convivido com eles até esse momento. Se eu sei que eles vão desencarnar, por que não me preparar, pensar, né? Ó, um dia meu pai vai morrer, ó, um dia minha mãe vai morrer. Porque essa preparação, no meu ponto de vista, viu gente, Patrícia, ela acaba me fortalecendo. Ela pode não diminuir a minha dor no momento do desencarne, né? Eu passei isso semana passada, 7 dias, a minha tia desencarnou depois de 3 anos de luta, né, contra o câncer. E quer dizer, para ela estava um momento muito sofrido. E eu não achei assim, talvez por eu ter todo esse conhecimento, né, a gente fala, né, da desencarnação, da reencarnação, estuda há muitos anos, mas o momento que a pessoa realmente desencarna é um momento único, porque é um momento que parece que os sentimentos vão se aquilatar naquele momento. E aí eu senti aquela falta dela, da saudade. Mas é interessante que quando eu a olhava no caixão, eu vi o rosto dela jovem, porque ela sempre foi assim, tranquila, com um sorriso assim bonito, sabe? Tudo para ela estava ótimo. Então, eu não conseguia vê-la naquele momento com aquela expressão que ela se encontrava. Mas eu olhava para ela e eu via o rosto dela de jovem, né? Sorrindo, conversando. Quer dizer, me preparar, por que não me preparar para esses momentos? Embora isso não vai me tirar a dor dessa separação, primeiro saber que é uma separação transitória, que eu vou encontrá-la lá na frente, né? Agradeci pela oportunidade, né, de ter convivido com ela, mas também me preparar. E quando meu pai se for? Né? E quando meu marido se for? Será que eu penso nisso? Será que eu posso me preparar de certa forma? Né? Porque pode ser que Deus, né, decida que eu preciso dessa experiência, dessa separação. E aí eu coloquei essas fotos, né, cada um num determinado plano. E aí o Alfredo continua: tem a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Quer dizer, é uma forma também, né, de fortalecer até os nossos sentimentos, né, aquilatar os nossos sentimentos nesse momento. E aí ele finaliza assim, o Alfredo, dessa argumentação toda, né? Há tempos autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Quer dizer, espíritos, né, que estavam desencarnados, já tinham um trabalho, um caminho já percorrido no plano espiritual, mas que vieram visitar os entes queridos aqui na Terra e acabaram envolvidos, né, sentimentalmente com aquela situação diária do dia a dia.
né? Então a esposa é chorosa, ou o filho com dificuldade, ou até conflitos, né? Entre os seres. E aí a pessoa psiquicamente se envolve naquilo e não consegue afastar, porque acha que estando ali, permanecendo ali, vai auxiliar aquele grupo. Quando na realidade, se houve o afastamento, é porque aquele grupo ali também precisa caminhar na ausência do desencarnado. Vocês compreenderam? Sim. Ficou confuso? Não. E aí o Alfredo finaliza assim e ele fala uma frase assim: os voos de grande altura pedem asas fortes, né? Quer dizer, você ser capaz de vir depois de desencarnado, visitar aquele ambiente, como o André Luiz fez lá no nosso lar, né? Ele passou uma semana com a família. No primeiro momento foi um choque para ele, a nova realidade em que a esposa se estabeleceu com o novo marido, mas no final ele pediu ajuda, né? E acabou auxiliando aquele grupo por aqueles dias que ele permaneceu ali com o grupo familiar, né? Mas é o que? Asas fortes, né? É preciso saber também não se envolver a ponto de permanecer ali, né? E deixar também o grupo caminhar. Aí o senhor Alonso, diante, né, de toda essa argumentação e realmente ponderando, né, talvez até que ele não tivesse essa força para ir e voltar, pudesse ficar enredado, né, naquelas situações ali da família, e aí ele fala: então eu desisto do pedido, o senhor tem razão. O Alfredo fala: Deus ilumine o seu entendimento. Então essa lição também me ensinou que tudo tem sua hora. No final. Sim. Ele fala assim: desisto do pedido, o senhor tem razão. Aí o Alfredo falou assim: Deus ilumine o seu entendimento. Então é interessante assim que a ação da espiritualidade, né, levando o Alonso a tirar essa conclusão, né, através dessa explicação que o Alfredo dá: olha, vai ser melhor, cuidado, né? Eu posso arrumar um grupo para você, mas você precisa observar isso, aquilo, né? E aí ele acaba desistindo, né? Então, esse foi o capítulo 26, ouvindo os servidores. Se alguém tiver algum comentário, senão nós vamos dar a palavra para a Vanessa. No caso do André Luiz, o nosso lar, ele ficou 1 ano na colônia exatamente criando essas asas fortes para quando ele voltasse, ele estivesse preparado para ali auxiliar de verdade. Provavelmente, como ele queria muito voltar antes, se ele voltasse quando ele realmente queria, ele provavelmente não teria essa capacidade de auxiliar, o que seria ruim para ele e também para a família. Porque inclusive ele já tinha pedido, né? Eu tinha pedido muito antes. Ele já tinha pedido. E aí a espiritualidade também ponderando com ele que talvez não fosse o momento adequado, até que ele vai e realmente dá conta, né? De ir ajudar e reclamar. Gente, muito obrigada. Obrigada.